Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Porte e quero te convidar a acompanhar o nosso programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores problemas encarados no ambiente escolar e a principal forma de violência praticada nesse espaço: o bullying. Mas afinal, o que é bullying nos dias de hoje? Como proteger nossos filhos? Qual é o nosso papel? Quem vai falar sobre esse assunto e esclarecer todas as nossas dúvidas é a doutora Ana Paula Siqueira, especialista em cyberbullying. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Nós recebemos no programa de hoje a doutora Ana Paula Siqueira, especialista em cyberbullying e presidente da SOS Bullying. Obrigada por estar aqui, doutora. Muito obrigada por vir. E vamos esclarecer, então, sobre esse assunto, que tem sido dor de cabeça para muitos pais, as escolas também. E eu quero começar esse assunto trazendo dados assim realmente alarmantes e preocupantes. Dados inéditos dos cartórios de notas do país apontam um aumento histórico nos registros de bullying e cyberbullying, com alta média anual de 12%. Em 2023, houve um recorde no número de registros. Foram mais de 120 mil notificações dessa natureza, o maior número já registrado. O crescimento é contínuo desde 2007, que é o início da série histórica da pesquisa. Na ocasião, houve solicitação de 25.600 registros. E no ano seguinte, o resultado subiu para 90.600. Desde 2021, a marca de 100 mil notificações foi ultrapassada todos os anos. Doutora, no dia 15 de janeiro foi publicada uma nova lei, que altera a questão de bullying, uma lei contra bullying, cyberbullying. Quais foram essas diferenças e como que o judiciário, como que a lei vê o bullying e o cyberbullying? Então, em janeiro, nós tivemos a alteração do Código Penal, Então, tivemos essa inclusão do artigo 146A, que ele pega exatamente o texto que existe na lei do bullying, que é a 1385 de 2015, que já deveria estar sendo implementada por escolas públicas e privadas, e muito poucas escolas ainda têm esse programa implementado, e coloca o bullying na figura de crime e o cyberbullying como uma figura de agravante a esse crime. Então, no caso do cyberbullying, de 2 a 4 anos de reclusão e multa. E evidentemente que o cyberbullying, ele nunca ocorre sozinho, ele sempre anda de mãos dadas com algum outro crime. Ou seja, pode ser uma injúria, calúnia, difamação, o crime de ameaça, eu te quebro, eu te mato, eu te arrebento, os crimes de racismo, os crimes de gordofobia. Enfim, uma infinidade de atos ilícitos caminham dentro da seara do bullying. E mais um ponto importante a lei do bullying não coloca limitação de idade. Então, quem pode ser vítima? Alunos, pais, professores. Quem pode ser agressor? Alunos, pais, professores. Mas no caso assim, se são alunos menores de idade, quem é responsabilizado, então, por esse crime? Então, nós vamos separar a parte do direito civil da parte do direito penal. Se eles têm menos de 12 anos de idade, não há que se falar de parte penal nem de vara de infância e da juventude. Só a responsabilidade civil dos pais, do menor. E se a escola não teve um programa de combate ao bullying devidamente registrado, a escola responde aqui de forma civil em conjunto. Se esse menor tem entre 12 e 17 anos, o crime vai ser apurado na vara da infância e da juventude, obviamente, se cometido por um menor de idade. Da mesma forma, na parte civil, separado, nós temos o quê? Crianças e adolescentes
pelos seus atos, os pais respondem e, se a escola não tem um programa de combate ao bullying, responde em conjunto com os pais. Obviamente que para os maiores de idade, né? Veja, se foi um grupo de mães no WhatsApp que ofendeu a professora, temos a figura do bullying e do cyberbullying. Ou ainda, a professora que coloca um apelido pejorativo lá no aluno. Temos aí um professor agressor. Então, nesses casos, onde estamos falando de maiores de idade, nós temos o quê? Nós temos aí vara criminal normal, onde vai apurar os atos ilícitos dessa pessoa e, obviamente, a vítima vai poder pedir a responsabilidade civil, que é o dano moral, material, o que gastou com remédio, o que gastou com psicólogo, o que gastou com, enfim, com toda essa parte de tratamento, né? Se o material, por exemplo, no caso do bullying, isso acontece bastante quando destroem livro, material, destroem uniforme escolar, tiram, subtraem as pertences da vítima, isso acontece bastante. Então, esse é o ressarcimento do dano material. Nesse ponto que a senhora citou, né, realmente é muito importante porque acontece, né, diariamente pelo país, pelo mundo, né, de a criança, o adolescente pegou o material do outro, riscou, depredou, enfim. Chegou para o pai, relatou a situação. O que os pais devem fazer nesse caso? No caso, primeiramente, se houve alguma forma de agressão física, alguma violência, arranhão, é importante o quê? Que já procure, né, a delegacia de polícia justamente para fazer um exame de corpo de delito. Isso é muito importante. Então, porque isso precisa estar documentado. Não adianta só falar, me riscaram, bateram, tô com o olho roxo. É importante que isso seja imediato. Primeiro ponto. Depois, o segundo ponto tem que avisar a instituição de ensino. É que muitas vezes a instituição de ensino já tem um programa de combate ao bullying, ela até já dá esse suporte para quê? Porque uma das exigências da lei do bullying, né, que vítima e agressor tenha suporte jurídico, psicológico e, obviamente, pedagógico. E aí, quando a escola já tem esse programa, quando eventualmente precisa fazer algum exame de corpo de delito, até ela já coloca o próprio jurídico para auxiliar a vítima e também para fazer a composição. Porque processo judicial a gente sabe que só começa. Quando termina e de que forma termina, infelizmente, ninguém tem como prever. Então, é muito importante que as escolas elas estejam bem amparadas e orientadas judicialmente para esses crimes, né? Que vem aumentando aumentando muito nos últimos anos. A senhora tem percebido isso? Que as escolas estão preparadas ou está deixando muito a desejar ainda? Deixando ainda, infelizmente, muito a desejar. Porque acreditam, acho que é uma lenda urbana dentro de escola, né? Acho que junto com as outras lendas urbanas, mas... Veja, eu escuto de muitos diretores falando, não, eles brigaram no grupo do WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer gestão do grupo do WhatsApp, concordo. Gestão do grupo do WhatsApp você não pode. Mas enquanto essas crianças estão dentro do seu estabelecimento de ensino, o seu dever é promover a socialização. Ou será que algum pedagogo teria a inocência ou a má fé de dizer que essas crianças estão se arrebentando, se xingando de forma grotesca no grupo do WhatsApp, elas vão ser só amores presencialmente? É claro que não, né? Então, é uma idiosincrasia sem limites. Então, se o pai e a mãe traz esses prints, uma coisa também que é muito importante para as famílias é fazer o backup do WhatsApp. Não adianta só ficar printando tela, gente. É importante fazer o backup do WhatsApp, justamente para ter aquele histórico de conversas, né? Porque judicialmente é muito mais fácil de você fazer essa ligação. No caso da internet, no ambiente, né, virtual, ter esse suporte, fazer o backup das conversas. Agora, quando a gente trata de bullying, aí é um pouco mais complicado comprovar, não é?
Geralmente, a maior parte das escolas hoje já tem câmeras de segurança. A grande questão é como estão sendo usadas essas câmeras de segurança e o que é pior, né? Tem escola que utiliza essa câmera de segurança e fala, não, o backup apaga em 7 dias. Então, para que você tem isso? Né? É um placebo, né? Então, nem precisava estar gravando nada. Então, infelizmente... não, porque é muito grande você ficar guardando imagens. Sério, e isso a gente escuta de escolas privadas de altíssimo nível. Então, muitas vezes o pai fala, puxa, tem câmera de segurança, posso ficar tranquilo? Não pode. É sempre importante você perguntar qual que é o tempo de backup que a escola guarda essas informações. Que isso não está apenas de acordo com a lei do bullying, mas também de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. A doutora Ana vai trazer ainda mais detalhes e explicar como que nós podemos combater o bullying e o cyberbullying. Não saia daí, o Análise volta já já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta, que hoje trata sobre bullying e cyberbullying. A nossa convidada é a doutora Ana Paula Siqueira, especialista em cyberbullying e presidente da SOS Bullying. Doutora, vamos falar agora sobre o crime de falsa identidade. O que é isso? Explica pra gente dentro desse contexto de bullying, cyberbullying. Então, vamos lá. Quem é da época analógica vai lembrar que quando ia para as festinhas, dava aquela falsificada no RG para entrar na balada. Isso é o crime de falsa identidade que todo mundo conhece, né? Então, ou seja, você se faz passar, pega o RG de outra pessoa para se fazer passar por ela. Só que nós temos esse crime de falsa identidade agora dentro do ambiente digital. Então, a partir do momento que você usa login e senha de outra pessoa, nós estamos dentro do crime de falsa identidade. A partir do momento que você fala para o seu filho, pode entrar como se fosse eu nessa plataforma, use o meu login. A partir do momento que você deu essa permissão para o seu filho, você vai sim responder pelo crime de falsa identidade. Nesse caso, se uma criança sofreu bullying de outra, a orientação é o pai pegar o login? Como que ele vai chegar nesse caso, assim, para descobrir que o pai daquela criança tem que se responsabilizar por esse crime de falsa identidade? Então, vamos lá. A gente já vai dar uma palhinha aqui que vai ter essa modificação do WhatsApp, né, dia 11 de abril, onde vai ser alterado os termos de uso, justamente para quê? A ferramenta ela é muito clara em dizer que o WhatsApp para maior de 13 anos de idade. Então, o objetivo do WhatsApp é focar nisso, deixar a ferramenta apenas para maiores de 13 anos. Óbvio que se a criança vai utilizar um login, vai utilizar uma forma de entrar, ela vai ter que colocar um dado falso, né? Então, e quem está colocando esse dado falso? Nada disso é por acaso. E aí, quando se ocorre algum caso de cyberbullying, como nós falamos no primeiro bloco, com o backup, nós vamos ver, peraí, essa conta veio da onde? E aí, justamente aí que você vai descobrir, peraí, mas essas crianças deveriam estar conversando no WhatsApp? Né? Então, até muitas vezes existem culpas concorrentes, porque a mãe também não poderia permitir, se o filho dela tem menos que 13, que ele esteja nesse grupo do WhatsApp. Então, obviamente que isso não invalida o sofrimento, não invalida a agressão e não invalida o ato ilícito. A grande questão é que o que a gente fala para os pais, se você pode evitar, evite. Né? Porque existem inúmeras formas de comunicação e é o que eu sempre falo, se você tem filhos menores que 13 anos, use o SMS. Né? Acabou aquela época de muitos e muitos anos atrás que se cobrava o SMS, não existe. Use o SMS, é muito mais seguro
para você, para o seu filho, mesmo porque as companhias de telefone respondem ordem judicial, diferente, né, das empresas como o Meta, que não atende a nenhuma ordem judicial. Tá, mas nesse caso, crianças menores de 13 anos não podem utilizar, no caso, o WhatsApp, maiores de 13 podem. Mas se essas crianças, 13, 14, 15, né, até 17 anos, cometerem o crime de cyberbullying, elas vão responder ou os pais? Elas vão responder de 12 até 17, respondem ali na vara da infância e da juventude, certo? Pelo cyberbullying. Os pais vão responder pelo quê? Pela eventual falsa identidade. E, obviamente, né, a escola que tem o dever de implementar as políticas de combate ao bullying e não implementa, já tem uma corrente bem forte falando que o mantenedor da escola tem responsabilidade criminal. Por quê? Essa responsabilidade criminal, né, nós temos a responsabilidade criminal pela ação e pela omissão. Então, o artigo 13 do Código Penal fala: quando você é obrigado por lei a fazer uma determinada coisa e não o faz, você assume essa responsabilidade. Então, essa é a corrente agora que está se colocando sobre a responsabilidade criminal do diretor ou do mantenedor da escola. Quais seriam as penalidades, tanto para a criança quanto para o adulto? Então, vamos lá. Na parte do cyberbullying, nós temos 2 a 4 anos de reclusão. Tá? Na parte da falsa identidade, isso pode ver que... Acho que seria mais ou menos uns... Não me recordo agora. Não estou me recordando agora a parte da punibilidade do falsa identidade. E a questão do diretor da escola ele responde como coautor do crime do qual a omissão dele causou. Então, se a omissão dele causou uma lesão corporal, ele responde por lesão corporal. Se resultou numa instigação ao suicídio, responde pela instigação ao suicídio, que também, de acordo com a lei de janeiro desse ano, né, se torna agora crime hediondo. É muito complexo, né, doutora? Exatamente. E agora a automutilação e a instigação ao suicídio já estão qualificados como crimes hediondos. Então, não se pode mais tratar aquela questão de por que você não se mata, por que você não morre? Isso é instigação ao suicídio. E se essa pessoa é maior de idade, instigação ao suicídio não corre na vara criminal, corre na vara do tribunal do júri. Aí a penalidade aumenta. Exatamente, porque estamos falando dos crimes contra a vida. E também a questão de fiança, multas, tudo isso é alterado. Doutora, tem muita gente que tem algumas dúvidas sobre assédio moral e bullying, né? No ambiente de trabalho, por exemplo. Perfeito. O bullying, ele pode ser caracterizado, né? Essa questão assim, eu destratei um colega de trabalho, eu fiquei falando mal dele em grupo de WhatsApp, criei um grupo ali. Isso entra como bullying ou é assédio moral? Como diferenciar? Nós temos que voltar de novo para a lei do bullying. A lei do bullying diz que a 13.185 de 2015, ela diz o quê? Eu vou aplicar essa lei aqui para instituições de ensino, aí leia-se maternal até pós-doc, então isso vai à universidade, todos, tá? Clubes e agremiações recreativas. Então, a figura bullying, ela ocorre só dentro desses lugares. Ah, mas espera aí, então eu não vou sofrer um assédio moral? Vai. No ambiente de trabalho só não tem esse nome. Vai se chamar assédio moral, né? Quando uma pessoa se utiliza, ou pode ser do mesmo... com o mesmo cargo e salário ou superior hierárquico, ou pode ser a figura do mobbing. Então, do inglês, o mob é multidão.
Então, quando se juntam várias pessoas, por exemplo, num grupo de WhatsApp para achincalhar um determinado funcionário, né? Ou ainda casos que nós já trabalhamos, que alguns gestores acharam que era interessante fazer uma enquete para saber qual que era a funcionária mais gostosa da empresa. Então, e aí as pessoas votavam e era uma enquete dentro do WhatsApp. E, obviamente, que isso foi considerado mobbing e assédio moral. E essas pessoas foram demitidas por justa causa. Nossa. Sem prejuízo da parte criminal, que é um constrangimento ilegal. Perfeito. E aí, no caso, é sempre importante a pessoa que tem dúvida, né, se está sofrendo esses tipos de crime, entrarem em contato com algum advogado, com algum especialista sobre o assunto, né, antes de tomar qualquer decisão. Exatamente. Então, só para separar os dois pontos, dentro das empresas, né, toda empresa que tem CIPA, que é que é um órgão específico para falar de acidente do trabalho, ela é obrigada por lei, a ter um canal de denúncia de assédio. Não é, será que... Não, ela tem que ter esse canal de denúncia e políticas muito claras sobre assédio. Então, isso não tem nem mais discussão. E, no caso das escolas, que é uma das questões que nós recomendamos fortemente no SOS Bullying, é colocar um canal de denúncia de bullying e cyberbullying. Justamente para quê? Para você saber o que está acontecendo e concentrar as denúncias num só local. Perfeito, doutora. Olha só, nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos entender quais os traumas que esse tipo de crime pode gerar em quem sofre e como o bullying afeta a vida adulta. Nós voltamos já já. O Análise Direta está de volta e hoje falamos sobre bullying e cyberbullying com a doutora Ana Paula Siqueira, especialista em cyberbullying e presidente da SOS Bullying. Mais uma vez, doutora, muito obrigada por estar aqui, esclarecer todas essas dúvidas, falar sobre esse tema que é tão complexo, mas que tem tido muitos casos, realmente os dados são alarmantes, né? Doutora, agora vamos falar sobre a questão do bullying em crianças pequenas que não sabem explicar muito bem sobre essa situação, se estão passando por isso, sobre desse tipo de agressão, seja verbal ou física. Como que os pais podem identificar os sintomas? Vamos lá, até esse é um dos temas, eu estou fazendo doutorado na PUC de São Paulo e é um dos temas de pesquisa que está abrangendo dentro da minha tese. Então, os pontos, principalmente que os pais devem verificar: falta de apetite ou excesso de apetite, fobia escolar, um medo muito grande de ir para a escola, uma fobia muitas vezes do próprio celular, a criança pega o celular, começa a ter taquicardia, a pupila dilata, como realmente se o estado de perseguição estivesse ali na frente dela, e realmente está, né? Um dos pontos também, uma agressividade muito grande. A criança bate porta, enfim, fala muito palavrão, se expressa de forma extremamente violenta, uma violência também entre os irmãos maior, né? Porque a gente sabe que o irmão dá uma brigadinha, né? Mas quando a violência começa a ultrapassar todas as barreiras da simples briga, é importante que os pais fiquem muito atentos e, obviamente, né, o declínio das notas. É muito claro que essas crianças, elas perdem o interesse pelo aprendizado e o sofrimento é tanto que ela não tem mais essa cognição peraí, como é que eu vou entender essa fórmula se eu não estou aguentando com esse sofrimento que tem dentro de mim? Então, uma das coisas que eu sempre falo para todos os pais não existe aplicativo no mundo que vai superar esse olho no olho.
esse contato, né? Então, cada vez mais eu falo para os pais, parem de só se comunicar com o filho por WhatsApp. Pelo amor, pegue, converse, né? E até nós passamos outras dicas, né, para os pais, quando as crianças são pequenas. Uma coisa que eu sempre perguntava para minha filha: você teve vontade hoje de botar alguém dentro de um foguete e mandar para o espaço? Pergunta, porque se você perguntar se está tudo bem, a criança ela não consegue montar toda uma história porque não está bem, né? Teve alguma coisa que te fez rolar de rir na escola? Né? E aí você vai fazendo essas perguntas justamente para trazer essa interação e aí ela vai te responder. Então, em casa, sempre que eu quero saber alguma coisa, eu falo assim, eu quero saber das fofocas, eu quero saber da babadeira. E aí começa a conversa e aí que você começa a poder auxiliar e usar da sua paternidade, da sua maternidade para a proteção dessa criança ou desse adolescente. Bom, e no caso, se os pais foram até a escola, né, relataram o que a criança trouxe para eles, né, do que aconteceu sobre o bullying, e a escola se negou a agir, não lidou muito bem com esse relato. Como que os pais podem agir nesse caso, doutora? Eu sempre recomendo, primeiro, que escola fale absolutamente tudo por e-mail. E-mail institucional, esquece o WhatsApp. Para falar de bullying, de cyberbullying, e-mail, tá? Documenta o e-mail. Por quê? Porque se você mandou um WhatsApp para a professora, ela, isso não me interessa, apaga, você não fez backup, foi para onde essa informação? Você perdeu todo o histórico da conversa. Então, sempre documentar absolutamente tudo por e-mail. Faz a reunião com a escola, tem que pedir ata de reunião. Só explicando o que é a ata de reunião. Uma pessoa vai escrever o dia, a hora, quem estava nessa reunião, o que aconteceu e quais vão ser os próximos passos, né? Então, não adianta falar, pô, meu filho está sofrendo. Tá, mas e quais são os próximos passos? A escola tem que colocar isso na ata de reunião. Perfeito. No caso, doutora, a sociedade tem um papel muito importante, né, no combate do bullying, do cyberbullying. Existem também ONGs preparadas para isso, e uma delas é o SOS Bullying, do qual a senhora faz parte. Explica qual é o papel de vocês, como que vocês trabalham isso? A SOS Bullying nasceu com esse objetivo de trazer informação. Então, da mesma forma que eu lembro, né, quando eu era criança, eu tinha aula, né, de, olha só o carrinho, farol vermelho, para, né, agora o farol verde, anda. E até hoje, né, as crianças aprendem isso, mas ninguém ensinou elas a mexer no celular. Você não vai falar para uma criança pequena que aquilo ali é o Código Nacional de Trânsito, né? Claro que não, mas, né, é o Código de Trânsito. Da mesma forma, a gente pode explicar de forma lúdica, leve, suave, sem juridiquês, né? Que internet não é terra sem lei, que você não pode ser justiceiro de celular, né? Muito pelo contrário. E aí você começa a explicar, né, toda essa forma de interação de forma lúdica, de acordo com cada faixa etária. Então, o SOS Bullying, ele orienta as vítimas, dá esse suporte, orienta as vítimas, também orienta as escolas. A escola pode, eu não sei nem por onde começar, o que eu faço? A escola também pode se dirigir ao SOS Bullying, que se dá esse suporte, e também, né, agora o SOS Bullying, para ajudar, toda a população vai estar disponibilizando nesse mês de abril, né, que é o mês do combate ao bullying, né? Nós vamos estar disponibilizando 50 bolsas de estudo, né, onde o SOS Bullying vai pagar 80% da bolsa em cyberbullying e compliance escolar. E a pessoa só vai pagar 20% do valor total. É justamente para a gente trazer pessoas e mais informação. E esses materiais, eles são voltados tanto para a escola quanto para os pais? Sim, então até no meu próprio site, que é o anapaulasiqueira.com, as pessoas vão poder baixar o e-book de graça sobre
Cyberbullying e Bullying, e-book de graça sobre educação digital, e-book de graça sobre Lei Geral de Proteção de Dados e como proteger as crianças, e também vai ter um e-book aí sobre cibersegurança também. Então, tudo isso está disponível, é só você entrar no site e baixar de graça. Vocês fazem palestras também ou vão nas escolas para preparar, né, o ambiente para eles lidarem com isso? Sim, o objetivo da SOS Bullying é também dar toda essa orientação de compliance escolar. Então, aonde a escola não... Peraí, o que eu estou errando? O que eu não sei? Porque pouquíssimas pessoas hoje trabalham com compliance escolar. Se acha de forma equivocada que compliance é apenas anticorrupção. Não é, né? Anticorrupção é uma das etapas. O compliance do inglês é estar de acordo com a lei. Que lei? Todas. E são muitas, né? Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Análise Direta. Foi muito importante mesmo trazer, né, esclarecer essas dúvidas para a gente, porque é um assunto muito complexo e, olha, traz muita dúvida mesmo, né, para a sociedade, para os pais, como lidar com isso. Foi muito importante. Eu vou deixar também o Instagram aberto, por favor, né? Eu sempre deixo caixinha de pergunta, tem vídeo de graça também, dicas de graça. Então, é Ana Paula SOS Bullying. E para quem quer os vídeos mais longos, tem Doutora Ana Paula Direito Digital no YouTube, que você vai poder... Nós temos mais de 300 vídeos lá sobre bullying, cyberbullying, proteção das crianças, tudo isso de forma sem juridiquês nenhum. Só não aprende quem não quer, verdade, porque tem o acesso. Verdade. Muito obrigada, doutora. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte da nossa vida. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.